Você já parou para pensar quais são as cidades mais perigosas do mundo? Hoje, vamos explorar as 10 localidades que, infelizmente, se destacam por suas altas taxas de criminalidade e violência, revelando não apenas os desafios enfrentados por seus habitantes, mas também as complexidades sociais e econômicas que permeiam essas realidades. Desde confrontos entre cartéis de drogas até problemas de segurança pública, cada uma dessas cidades traz uma história única que merece ser contada. Prepare-se para uma jornada reveladora sobre os lugares onde a luta pela segurança é uma batalha constante. 10. Caracas, Venezuela. Caracas, a capital da Venezuela, já foi um dos grandes polos econômicos da América Latina, mas a crise política e econômica transformou drasticamente o cenário. Hoje, a cidade é marcada por uma alta taxa de criminalidade, especialmente homicídios e assaltos. Com uma infraestrutura enfraquecida e recursos públicos limitados, a polícia local enfrenta grandes dificuldades para conter a violência. As áreas mais pobres da cidade, controladas por gangues, vivem praticamente sem a presença do Estado. A escassez de alimentos, medicamentos e até serviços básicos de saúde só agrava a situação, criando um ambiente de desesperança entre os moradores. Além disso, a crise humanitária fez com que muitos venezuelanos deixassem o país em busca de melhores condições de vida. Enquanto isso, quem fica em Caracas precisa lidar diariamente com a insegurança e a ameaça constante de crimes violentos. Apesar de tudo, Caracas ainda conserva uma rica herança cultural e histórica, e alguns bairros da cidade oferecem uma visão diferente, com parques, museus e centros culturais. No entanto, a violência generalizada acaba ofuscando essas belezas. Para quem visita ou vive na cidade, a cautela é imprescindível, e muitas vezes a vida cotidiana é planejada ao redor do medo. 9. San Pedro Sula, Honduras. San Pedro Sula já foi conhecida como a cidade mais violenta do mundo e, embora tenha melhorado ligeiramente nos últimos anos, ainda é um dos lugares mais perigosos. O tráfico de drogas, o contrabando de armas e o controle territorial por gangues são os principais motores da violência na cidade. Os jovens são frequentemente alvos de recrutamento por gangues, e a falta de oportunidades faz com que muitos acabem entrando para o crime como única alternativa de sobrevivência. A pobreza extrema e a desigualdade social são evidentes em San Pedro Sula. A infraestrutura é precária em muitas áreas, e a presença de forças policiais é praticamente inexistente em algumas partes da cidade. Quando as autoridades tentam agir, muitas vezes encontram resistência de grupos fortemente armados, resultando em confrontos que aumentam ainda mais o número de mortes e feridos. A situação de segurança é tão crítica que, em alguns bairros, as gangues impõem toques de recolher para a população local. Apesar disso, San Pedro Sula também é o centro econômico de Honduras, com grandes indústrias e empresas operando na cidade. Isso cria um contraste entre as áreas mais ricas, que tentam prosperar, e os bairros dominados pelo crime, onde a violência parece não ter fim. O desafio de equilibrar desenvolvimento e segurança continua sendo um enorme obstáculo para as autoridades locais. 8. Cape Town, África do Sul. Cape Town é uma cidade com paisagens de tirar o fôlego, mas, por trás de toda essa beleza, existe uma realidade sombria. A violência em Cape Town é impulsionada principalmente por gangues e pelo tráfico de drogas. Os assassinatos em áreas dominadas por gangues são frequentes, e a taxa de homicídios é uma das mais altas da África do Sul. Além disso, a desigualdade social é extrema, com áreas muito ricas convivendo ao lado de favelas onde o crime é uma constante. Os bairros mais violentos, como Mitchell's Plain e Marimbir, são praticamente zonas de guerra. A polícia tenta intervir, mas muitas vezes é superada em número ou é alvo de intimidação. A corrupção e a falta de recursos para combater o crime também contribuem para o agravamento da situação. Outro fator que agrava a violência é o alto índice de desemprego entre os jovens, o que os torna vulneráveis ao recrutamento por gangues. No entanto, Cape Town também é um importante destino turístico, famoso por seus vinhedos, praias e o icônico Table Mountain. Os turistas, em geral, estão seguros nas áreas mais movimentadas, mas o risco está sempre presente. Para quem visita a cidade, é essencial estar ciente de onde é seguro circular e evitar áreas conhecidas por altos índices de violência. 7. Fortaleza, Brasil. Fortaleza, uma das principais cidades turísticas do Brasil, enfrenta uma realidade marcada pela violência urbana. As belezas naturais da cidade atraem milhões de turistas, mas, ao mesmo tempo, a taxa de homicídios e crimes violentos faz com que muitos se preocupem com a segurança. A violência em Fortaleza é impulsionada principalmente por facções criminosas que lutam pelo controle do tráfico de drogas nas favelas. Essas facções frequentemente entram em confronto entre si e com a polícia, resultando em tiroteios e mortes.
A presença de armas ilegais na cidade é um grande problema, e os conflitos se estendem para bairros que antes eram considerados tranquilos. Além disso, a corrupção dentro das forças de segurança impede que muitas ações de combate ao crime sejam efetivas, criando um ciclo vicioso de violência e impunidade. Apesar dos desafios, Fortaleza também é uma cidade vibrante, com uma rica cultura nordestina, praias paradisíacas e uma culinária irresistível. A cidade é conhecida por sua hospitalidade, e muitos moradores tentam seguir suas vidas ignorando os perigos ao redor. No entanto, a violência contínua é um lembrete constante de que o paraíso turístico também tem um lado sombrio. 6. Acapulco, México. Acapulco já foi um dos destinos turísticos mais glamourosos do mundo, mas, nos últimos anos, a cidade foi tomada pela violência ligada ao narcotráfico. Hoje, Acapulco vive uma realidade de assassinatos brutais, desaparecimentos e extorsões. A guerra entre cartéis de drogas pelo controle da cidade transformou as ruas em verdadeiros campos de batalha, e o número de homicídios é alarmante. O turismo, que antes era o coração da economia local, agora luta para sobreviver em meio a essa crise de segurança. Hotéis e praias que já foram lotados agora veem muito menos movimento, já que muitos turistas preferem evitar o risco. A polícia local tenta combater o crime, mas o nível de corrupção e o poder dos cartéis muitas vezes tornam a tarefa quase impossível. Há regiões da cidade onde as forças de segurança simplesmente não entram. Mesmo assim, Acapulco ainda tenta manter sua fama como destino turístico, e muitas áreas, especialmente as mais luxuosas, continuam a receber visitantes. No entanto, a percepção de insegurança é difícil de ignorar, e muitos se perguntam quanto tempo a cidade conseguirá manter sua dualidade entre o paraíso e o caos violento que acontece nas sombras. 5. Ciudad Juárez, México. Ciudad Juárez, localizada na fronteira entre o México e os Estados Unidos, é uma das cidades mais conhecidas pelo seu nível extremo de violência. A cidade foi o epicentro de uma das guerras mais brutais entre cartéis de drogas no México, e os efeitos disso são sentidos até hoje. Sequestros, extorsões e assassinatos são parte da vida cotidiana em Juárez, especialmente nas áreas mais pobres. O controle territorial é uma questão vital para os cartéis, e os civis muitas vezes ficam presos no fogo cruzado. A polícia local e o exército tentam intervir, mas a corrupção e o medo de retaliações limitam suas ações. Além disso, a proximidade com a fronteira torna Juárez uma importante rota para o tráfico de drogas e pessoas, o que só aumenta a disputa entre os grupos criminosos. Apesar de tudo, Ciudad Juárez também é um importante polo industrial, especialmente no setor de manufatura, devido à sua proximidade com os Estados Unidos. Muitas fábricas operam na região, e a cidade tenta equilibrar esse desenvolvimento econômico com os graves problemas de segurança. No entanto, o estigma de ser uma das cidades mais violentas do mundo ainda pesa fortemente sobre Juárez. 4. Natal, Brasil. Natal, a capital do Rio Grande do Norte, é uma cidade que encanta por suas belezas naturais, como praias paradisíacas e um rico patrimônio cultural. Contudo, nos últimos anos, a cidade também tem sido marcada por um aumento significativo na violência, especialmente relacionada ao tráfico de drogas e a confrontos entre facções criminosas. O número de homicídios tem crescido de forma alarmante, e muitos moradores vivem sob a constante sensação de insegurança. A situação de Natal é complexa, com áreas da cidade se tornando especialmente perigosas devido à presença de gangues armadas. Os conflitos entre essas facções não apenas impactam os envolvidos diretamente, mas também afetam a vida cotidiana de cidadãos inocentes. Em várias regiões, os moradores relatam medo de sair de casa e de se tornarem vítimas de crimes, como assaltos e sequestros. A presença de armas ilegais agrava ainda mais esse cenário, tornando as ruas mais perigosas. Apesar das dificuldades, Natal continua a atrair turistas que vêm em busca de suas belezas naturais e cultura rica. Para garantir a segurança, os visitantes são aconselhados a se manterem em áreas mais seguras e evitarem favelas e regiões conhecidas pela criminalidade. A cidade enfrenta o desafio de equilibrar seu potencial turístico com a necessidade urgente de melhorar a segurança pública e oferecer um ambiente seguro tanto para moradores quanto para visitantes. 3. Tijuana, México.
Tijuana é uma cidade vibrante localizada na fronteira entre o México e os Estados Unidos, mas também enfrenta uma crescente onda de violência relacionada ao tráfico de drogas. Os conflitos entre cartéis de drogas pela supremacia na região têm gerado um clima de medo constante entre os moradores e visitantes. O número de homicídios, sequestros e extorsões aumentou dramaticamente, o que faz de Tijuana uma das cidades mais perigosas do mundo. A corrupção dentro das forças de segurança agrava ainda mais o problema, com muitos policiais sendo acusados de se envolverem com os cartéis ou de serem ineficazes na luta contra o crime. Essa situação torna difícil para os cidadãos comuns buscarem proteção e justiça. Mesmo assim, muitos moradores tentam levar suas vidas normalmente, enquanto enfrentam o risco de violência em cada esquina. Apesar dos desafios, Tijuana continua a ser um destino turístico popular, atraindo visitantes com sua cultura rica e vida noturna agitada. No entanto, é essencial que os turistas estejam cientes da situação e tomem precauções adequadas ao explorar a cidade. A beleza de Tijuana e sua vibrante cultura contrastam fortemente com a dureza da realidade enfrentada por muitos de seus habitantes. 2. Los Cabos, México. Los Cabos, um dos destinos turísticos mais luxuosos do México, tem enfrentado um aumento alarmante na violência. Apesar de ser famoso por suas praias deslumbrantes e resorts de luxo, a cidade também é afetada por guerras de cartéis de drogas que lutam pelo controle da área. Os níveis de homicídio têm aumentado, e o turismo, que é vital para a economia local, foi impactado pela crescente insegurança. As autoridades têm tentado aumentar a segurança em áreas turísticas, mas a criminalidade continua sendo um desafio significativo. Muitos visitantes se sentem inseguros e hesitam em viajar para o local, afetando os negócios e os empregos. No entanto, muitos locais ainda tentam preservar a imagem de Los Cabos como um destino ideal para férias, oferecendo uma experiência de luxo e relaxamento. Ainda assim, os residentes de Los Cabos enfrentam uma batalha diária contra a violência. Eles sonham em criar um ambiente mais seguro para suas famílias, mas a luta contra os cartéis e a insegurança é um obstáculo constante. A dualidade de Los Cabos como um paraíso turístico e um local de conflito é um lembrete de que a beleza muitas vezes esconde realidades complexas e desafiadoras. 1. Celaya, México. E chegamos ao topo da nossa lista, Celaya, no México, que se tornou um dos lugares mais perigosos do mundo devido à escalada da violência. Nos últimos anos, a cidade tem sido assolada por guerras de cartéis, resultando em uma taxa alarmante de homicídios e sequestros. O medo se tornou parte da vida cotidiana dos habitantes, que frequentemente se veem no meio de confrontos violentos entre facções criminosas. O governo local tem tentado implementar medidas para combater o crime, mas a corrupção nas forças de segurança e a falta de recursos dificultam esses esforços. A população muitas vezes se sente impotente, já que muitos não confiam nas autoridades para proteger suas vidas e propriedades. A insegurança tem levado muitos a abandonar a cidade em busca de um futuro mais seguro, enquanto aqueles que permanecem lutam para viver em meio ao caos. Apesar da grave situação, Celaya possui uma rica herança cultural e um potencial significativo para o desenvolvimento. A cidade é conhecida por sua gastronomia e tradições, mas as questões de segurança ofuscam essas qualidades. O desafio de restaurar a segurança e a confiança entre os cidadãos e as autoridades é monumental, mas não impossível. A esperança de um futuro melhor ainda existe, alimentada pela determinação de muitos que desejam ver sua cidade prosperar novamente. Agora que você conhece as 10 cidades mais perigosas do mundo, não se esqueça de deixar o like, isso ajuda muito o canal. E se achou o conteúdo interessante, compartilhe com seus amigos. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!